A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Que bom ter você por aqui em mais uma aula da Coragem de Confessar. Hoje nós vamos para a aula 7. Nosso cronograma aí vai até dezembro, uma semaninha antes do Natal. Então até lá, continue aí conosco. Nós vamos ter ainda vários assuntos para comentar sobre a Confissão de Fé de Westminster. E para a gente começar a nossa aula, eu gostaria antes de nós orarmos. Pai de amor, Deus eterno, todo-poderoso, clamamos a Ti, Pai, por mais essa aula. Abençoa, nos dê entendimento, nos dê a direção, que o Teu Santo Espírito fale ao nosso e que nós possamos, ó Deus, sermos enriquecidos com a Tua palavra que é viva e eficaz. Nós oramos pedindo a Tua iluminação nessa hora, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Um fato inegável para nós é que nós vivemos numa sociedade individualista, cada um por si e aqueles que acreditam em Deus, Deus por todos. Nós estamos tão habituados a viver dessa forma que muitas vezes nós não paramos nem para questionar isso. E será que as coisas poderiam ser diferentes? Será que realmente isso é normal? Será que a gente não viveria melhor de uma outra forma? O ser humano é um animal social. Isso ficou mais que comprovado nesses períodos de quarentena. Como sentimos falta da comunhão, como nós precisamos de outras pessoas para nos socorrer quando nós estivermos doentes, quando nós precisamos fazer as nossas compras, enfim, algumas vezes nós não podíamos e nós precisávamos de alguém que fizesse isso, seja por aplicativo, seja pela comunhão ou pela vivência dos vizinhos, da comunidade de fé. O fato é que somos seres sociais, nós não nascemos para ficar sozinhos e isolados, nós dependemos um dos outros, querendo ou não, essa é a realidade. Em qualquer grupo, ninguém é autossuficiente, ninguém. Ao contrário, nós somos codependentes um dos outros. E dessa forma nós deveríamos viver olhando para as outras pessoas como companheiras, como pessoas que estão conosco para vivermos juntos, para construirmos juntos a sociedade. Nós teríamos que olhar para elas e pensarmos, nós precisamos de vocês e vocês precisam de nós. Um relacionamento de interdependência. Entretanto, não é isso que acontece. Infelizmente, ao invés de existir a colaboração entre as pessoas, muitas vezes o que nós vemos é uma competição. As pessoas acabam se tornando entre si adversárias. E isso prejudica muito, porque ao invés de nós lutarmos pela vida, nós lutamos uns com os outros. Isso significa que nós não somos mais capazes de enxergar os grupos, os conjuntos de pessoas, mas somente os indivíduos, os átomos que formam a sociedade. Haja visto as várias controvérsias, por exemplo, em redes sociais. E tudo o que a gente disser até aqui sobre individualismo refere-se à sociedade de forma geral. A gente deve examinar agora se a igreja, então vamos pensar agora na comunidade de fé, se a igreja tem aceitado essa influência externa do individualismo moderno ou não. A questão é a seguinte: no mundo que vale a filosofia do cada um para si, na nossa igreja, na igreja de forma geral, será que isso é diferente? No mundo em que as pessoas competem entre si e se veem como adversárias, na igreja, será que as pessoas se veem como companheiras, como irmãs de fato em Cristo? Ainda mais em tempos de pandemia, onde nós poderíamos da nossa casa, deitadinho na nossa cama, acessarmos qualquer culto à distância, qualquer encontro em qualquer lugar do planeta, mensagens, cursos, aulas, a participar de pequenos grupos, encontros de pastoreio virtual, enfim,
Será que agora, com a melhoria também da pandemia e com a permissão dos encontros presenciais, do convívio em comunidade de uma forma mais irrestrita, será que ainda nós precisamos uns dos outros? E aí, quando eu falo desse precisar, é do cotidiano, do dia a dia, do estar perto, do conviver. Porque virtualmente a gente tem uma barreira, né? Terminou o culto, terminou a mensagem, eu desligo meu celular e eu tô ali sozinho, eu não tenho os perrengues, digamos assim, muitas vezes, não tô falando que não existam, porque até virtualmente algumas pessoas conseguem complicar as coisas. Mas o fato é que quando nós pensamos em igreja, nós pensamos em comunhão, nós pensamos em estar juntos e nós precisamos pensar como tem sido a nossa comunhão. Será que a gente tem sido só um ajuntamento de pessoas, um amontoado de indivíduos que buscam apenas seus próprios interesses? Eu quero falar com Deus, eu quero ouvir Deus, eu quero me sentir bem. No entanto, se a gente parar para pensar, apesar de tudo isso, a gente sabe que muita gente afirma que a igreja é importante. E a igreja é importante. Existe uma grande distância entre o que se diz e o que se vive na prática. Dizer que a igreja é importante, que ela é necessária, é bíblico, com certeza. A palavra nos exorta a não deixarmos de congregar. No entanto, viver isso e valorizar essa vivência é que é muito difícil. E esse é o nosso desafio nessa aula. A gente vai falar um pouquinho então sobre igreja. A comunhão da igreja, a gente vai tentar responder aí se a igreja é importante à vistas da Confissão de Fé de Westminster, e nós vamos percorrer aqui um caminho um pouquinho diferente. Nós pretendemos então examinar os motivos que nos fazem duvidar da importância da igreja. Então nós vamos aí numa contramão. Nós vamos falar sobre a igreja que nós vemos, né, essa da comunhão do dia a dia, então do contato, e da igreja que nós não vemos. E para quem serve e quem manda na igreja afinal. Então vamos começar aí. O nosso passo nesse sentido é pensar que a gente deve olhar para a confissão. A Confissão de Fé de Westminster é diferente nesse sentido. Será que a Confissão de Fé tem uma contribuição a dar contra o individualismo do nosso mundo e das nossas igrejas? Infelizmente, nós somos obrigados aqui a reconhecer que a Confissão de Fé de Westminster também aí corrobora a esse individualismo, né? Está ali presente. Basta a gente examinar o índice de assunto da Confissão de Fé para nós percebermos isso. E isso, haja vista, como nós já temos falado e batido muito nessa tecla, algo do tempo da confissão em que estava acontecendo. Nós estávamos ali no comecinho do século, então, 17, onde as ideias, então, chamadas iluministas, estavam começando a surgir. E a gente vai ver, então, que se a gente olhar, né, eu estou falando aqui da questão do índice, nós vamos olhar que vai falar de Deus, da criação, ok, da queda do ser humano e da presença do mal no mundo. Nós já falamos, né, sobre isso, sobre Jesus Cristo e a sua obra e a vida do cristão. Basicamente, são esses 4 itens que a confissão trata. E se a gente vai ver, é só lá no 25º capítulo da confissão é que vai falar alguma coisa sobre igreja, sobre vida em comunidade, sobre estar juntos. Então a impressão que fica é que o importante mesmo é o indivíduo, a sua salvação, a sua vida, e se está ok, está tudo certo. O fato é que a igreja adota a Confissão de Fé de Westminster e o Catecismo Menor. E aí a gente pensa que quando a gente olha, por exemplo, o Catecismo Menor, o Catecismo não fala nada a respeito da igreja. Para o Catecismo Menor, o que existe são só os indivíduos. E no estudo que nós estamos aqui desenvolvendo, então, da Confissão de Fé, a gente deve examinar ela de forma crítica, à luz da Bíblia. E à luz da Bíblia, ninguém é crente sozinho.
Por isso, nós devemos estudar a Bíblia e o que ela diz sobre o individualismo presente no nosso mundo, na igreja e também na confissão de fé. É lógico que o indivíduo aqui não deixa de ter importância no ensino bíblico, não é isso que nós estamos falando, né? Nós não estamos aqui contradizendo aquilo que nós vimos até aqui da salvação individual. O fato é que, examinando o Antigo e o Novo Testamento, quando Deus chama indivíduos, Ele os chama para formar um povo, para estar junto de outras pessoas. E inúmeros textos bíblicos a gente poderia lembrar aqui, mas eu vou destacar apenas 2 para ilustrar isso. O primeiro deles, então, Gênesis 12, de 1 a 2. Certo dia o Senhor Deus disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu os abençoarei, seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Nós temos aqui o chamado de Deus a Abrão. Como indivíduo, Abrão foi desafiado a deixar tudo para obedecer a Deus. Mas está bem claro que o objetivo final de Deus, no chamado feito a um indivíduo, foi o de formar uma grande nação. Então a gente tem aí, em outras palavras, a intenção de Deus de constituir um povo, uma comunidade. Outro texto, 1 Pedro 2, de 9 a 10, que diz: vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. A carta de Pedro, ela explora o fato de que os cristãos são povo. Um povo que antes de estar em Cristo era indivíduos isolados. E foi exatamente o fato de se unirem a Cristo que os tornou povo. E como afirma Moltmann, ninguém tem ou obtém a vida eterna para si mesmo sem comunhão com outras pessoas e sem comunhão com toda a criação. Então, nós vamos estudar a Confissão de Fé de Westminster e ver aqui o que ela fala a respeito disso e redescobrir a importância da igreja. Nós precisamos afirmar a sua importância até na nossa confissão de fé. É muito importante isso. Tudo isso só pode ser feito mediante um estudo sério da Bíblia que valorize muito a comunidade, tanto do Antigo como do Novo Testamento. E de uma forma geral, existe um grande desconhecimento dos acontecimentos da história da igreja no nosso meio. Nós estamos tão absorvidos pelo presente, tão preocupados com o futuro, que a gente acaba deixando de lado o passado. É curioso observar o interesse pelo futuro que existe nas pessoas da igreja. Se a gente falar que vai estudar Apocalipse, escatologia, nós vamos ter classes de escola bíblica lotadas. Pessoas querem saber a respeito do fim dos tempos, os detalhes, como vai ser, como não vai ser. No entanto, quando a gente faz o contrário, a gente fala que vai estudar Atos dos Apóstolos, a história da igreja. No primeiro momento até tem bastante gente interessada, mas isso aí vai diminuindo. E aí no final a gente acaba com 3, 4. Parece estranho isso, mas o fato é que a gente perde um pouco do interesse de como Deus atua na história. Ele atua na história, e isso é maravilhoso. Então, quando a gente estuda a história, a gente descobre que o que Deus fez, o que Deus está fazendo. Então, o nosso amor a Deus deveria se manifestar no interesse do estudo da história, das suas obras na história da humanidade. E era isso que acontecia com o povo de Israel nos tempos do Antigo Testamento. Continuamente aquele povo de Israel recordava os eventos do passado em que Deus tinha atuado, trazia à memória aquilo que dava esperança.
falava da libertação do povo no Egito, da peregrinação pelo deserto, a conquista da terra prometida. Toda vez que o povo ia para Jerusalém, ia cantando aquilo que Deus tinha feito na história do seu povo, trazendo a memória. E a gente vê que no Antigo Testamento acontece a mesma coisa. O próprio Jesus Cristo nos ensina a valorizar o passado, e aqui é importante a gente pensar que não é viver o passado, é lembrar. Quando ele estabelece a Santa Ceia, ele recomendou fazer isso em memória de mim. Então aqui a gente trata de uma igreja que vive, que tem uma história, que está no presente, que olha sim para o futuro, mas não vive só no futuro. Nós precisamos ter em mente que nós também somos uma que a gente vai chamar aqui de igreja invisível. E esse assunto só pode ser entendido no contexto da Reforma Protestante do século XVI. É importante a gente entender bem a Confissão de Fé de Westminster, o que ela diz sobre a igreja, e se a gente ignorar o contexto histórico da Reforma, a gente não vai entender isso. Por isso eu gostaria de começar destacando a importância da história. Nós precisamos conhecer a história da Reforma no século XVI para compreender a nossa confissão de fé. No século XVI, nós tivemos grandes reformadores como Martinho Lutero, João Calvino, John Knox, e eles atuaram em lugares diferentes, tendo em comum a mesma preocupação: promover uma reforma na igreja a partir de ensinos bíblicos, não mais pela tradição. E é lógico que essa tarefa ela foi gigantesca, foi difícil, e a igreja daquela época ela estava solidamente organizada e possuía muito poder, não foi uma coisa simples. Mas foi por isso, e justamente por isso, que os reformadores enfrentaram sérios problemas. E aqui eu quero destacar o problema da organização da igreja. Que problema foi esse? Qual foi o conteúdo então? Para a gente entender. Por exemplo, hoje, nos nossos dias, nós temos várias igrejas organizadas, várias denominações. Nós, protestantes do Brasil, a gente considera todas as igrejas evangélicas como cristãs. Ok, recebemos membros de outras denominações sem qualquer dificuldade, né? Desde que o batismo seja feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ninguém duvida que as outras igrejas evangélicas sejam irmãs. Mas na época da Reforma do século XVI, as coisas eram muito diferentes. Durante muitos séculos, a Europa conhecera somente a igreja que estava organizada como Igreja Católica Apostólica Romana. Essa era que se entendia como igreja cristã, não existiam outras. Então, com seus bispos, cujo cabeça era o Papa, estava lá em Roma, né? Então, a Igreja Católica Romana ela tinha vários argumentos para defender a ideia de que ela era a autêntica Igreja de Cristo, a única Igreja de Cristo, e apontava aí para o fato de que tinha sido fundada por Jesus Cristo. Dizia que desde a sua origem, sem qualquer interrupção, tinha permanecido atuando como igreja cristã. Proclamava que o Espírito Santo tinha protegido o tempo todo para que ela não perdesse a sua identidade, caindo no erro e por aí vai. E esses argumentos eles eram difíceis de ser rebatidos pelos reformadores, porque muitas vezes os reformadores eles eram acusados de estarem somente dividindo a Igreja de Cristo. E muitas pessoas afirmavam que as igrejas protestantes e reformadas estavam sendo fundadas pelos reformadores, não tinha origem em Jesus Cristo. E toda essa discussão era de vital importância, estava em jogo todo o trabalho dos reformadores, estava em questão a validade ou não de reformar a igreja. O problema então levantado dizia respeito à autenticidade das igrejas protestantes e reformadas. Foi exatamente por causa dessa discussão que surgiu a distinção entre a igreja que nós vemos, as chamadas denominações, e a igreja que nós não vemos, né? Que é o corpo de Cristo. E aí, para a gente entender, né? Para a gente usar a linguagem da nossa confissão, então, a igreja visível e a igreja invisível. E que igreja, então, são essas? Para responder,
Vejamos o próximo texto da Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 25, parágrafo 1º. Ela fornece a seguinte explicação para a Igreja invisível. A Igreja Católica ou Universal, que é invisível, consta do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Então, sobre a igreja visível, a confissão diz o seguinte no parágrafo 25, no capítulo 25, parágrafo 2. A igreja visível consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. É o reino do Senhor Jesus, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Nessas duas definições, eu gostaria de destacar os seguintes pontos. Primeiro, a igreja visível, ela é formada pelos cristãos que estão vivos conosco. A igreja invisível é formada pelos cristãos de todos os tempos, desde aqueles que já morreram e daqueles ainda que virão. Segundo, não existe de fato duas igrejas. A gente não pode dizer que a igreja se opõe à outra ou que uma igreja é falsa e a outra é verdadeira. Na realidade, a igreja visível inteira a igreja invisível. Terceiro, a igreja visível não se identifica como uma instituição, como por exemplo a Igreja Católica Romana. Ao contrário, ela subsiste em todas as denominações em que a verdadeira religião é professada. Então, dessa forma, os reformadores justificaram o aparecimento de várias igrejas cristãs. Elas não são, na verdade, igrejas diferentes, mas partes diferentes da mesma igreja. A igreja invisível é integrada por todos os cristãos. Então, seja eu presbiteriano independente, presbiteriano do Brasil, assembleiano, enfim, e outras denominações que nós temos aí, nós fazemos parte dessa igreja invisível. Então, e depois de fazer essa distinção entre a igreja visível e a igreja invisível, a confissão de fé destaca o seguinte no capítulo 25, parágrafos 4 e 5. As igrejas particulares que não são membros da igreja visível são mais ou menos puras, conforme nelas é com mais ou menos pureza, ensinado e abraçado o evangelho, administradas ordenanças e celebrado o culto público. As igrejas mais puras, debaixo do céu, estão sujeitas à mistura e ao erro. Algumas têm degenerado ao ponto de não serem mais igrejas de Cristo, mas sinagogas de Satanás. Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus, segundo a vontade dele mesmo. Esses dois parágrafos são muito importantes e atuais para nós. Neles fica bem claro que as igrejas que nós temos são sempre imperfeitas e sempre sujeitas ao erro. É exatamente por causa disso que nós precisamos sempre fazer reformas e correções, segundo a palavra de Deus. Por isso que é uma igreja reformada sempre se reformando. Então, nesse aspecto, é isso que os reformadores fizeram. A partir da Bíblia, eles promoveram uma reforma na igreja, no tempo em que eles viveram. Na sua intenção era fazer com que a igreja voltasse à sua fidelidade a Deus. E isso também que nós precisamos fazer continuamente. Nós não podemos nos limitar a conservar a igreja como ela é, como ela se apresenta. Tá bom assim. A igreja sempre tem falhas e a serem corrigidas. Nós precisamos olhar de forma crítica para a nossa realidade e fazer as alterações necessárias segundo as Escrituras Sagradas. É por isso que o lema da Reforma Protestante do século XVI foi uma igreja reformada sempre se reformando. Portanto, nós temos de prosseguir reformando a igreja, corrigindo seus desvios, os seus erros, se arrependendo, se colocando e se prostrando diante de Deus e pedindo a sua orientação
pela Bíblia, procurando sempre sermos mais fiéis a Deus. Não foi fácil fazer a reforma do século XVI. Todavia, com a graça de Deus, os reformadores tiveram a coragem, a ousadia de realizá-la. Foi um processo lento, foi um processo doloroso. Foi um movimento que exigiu muita consagração, muito sacrifício. No entanto, nem sempre nós aprendemos as lições da história da qual Deus está atuando. Muitas vezes nós caímos no erro que os reformadores combateram. Nós nos colocamos contra as reformas. Até em nome da fidelidade a Deus, nós insistimos em conservar as coisas exatamente como estão. Haja visto várias brigas, discussões nas igrejas em que nós temos hoje. Por isso, a distinção da Confissão de Fé de Westminster continua a ser útil para nós. Nós somos a igreja visível. Estamos sempre sujeitos a erros. Nós precisamos vamos pensar assim, olhar para nós, promover reformas contínuas na igreja segundo a palavra de Deus e inspirados pela palavra de Deus, para que a gente possa glorificar a Deus. Porque é muito importante nós sermos críticos, Aqui a gente tem falado bastante sobre essa criticidade, porque é importante uma autoavaliação de quem nós somos como igreja, que testemunho nós estamos dando para aqueles que estão à nossa volta. Porque em algum momento talvez você já tenha se perguntado como seria a vida sem a igreja. E aí eu digo, se a igreja visível que nós somos sair do endereço onde ela está, ela vai fazer falta? As pessoas à volta vão sentir falta? E nós vemos isso na quarentena, Será que a igreja fez falta? Você já parou para pensar nisso? A igreja visível, que estava ali todo domingo comungando e tal, fez falta naquele lugar? E quando nós partimos por virtual, nos tempos difíceis, que nós não podemos sair de casa, que nós não podemos ir então para o templo, adorar a Deus juntos, participar dos pequenos grupos, de olhar nos olhos, de abraçar, de chorar, fez falta para você essa comunhão? Vale a pena a gente pensar um pouquinho sobre o assunto. O fato é que muitas pessoas acham que é impossível passar a vida sem a existência da igreja. Algumas justamente porque usavam a igreja para ocupar o seu tempo. Trabalhavam de segunda a sexta e reservavam no final de semana o resto de tempo disponível para a igreja. Estavam ali o tempo todo. Estavam ali envolvidos de forma ativa no trabalho da igreja. E aí também vale o questionamento. Essas pessoas que tiveram que parar na pandemia, ficou aquele vazio da quarentena e muita gente surtou por causa disso, Então pensa que para muita gente existe uma utilidade gigantesca para a igreja e para outros tanto faz, tanto fez. Se tem igreja, se não tem, Nós precisamos aí buscar então equilíbrio. Quando chega o final de semana, você tem o seu tempo reservado para estar junto com a igreja visível de forma saudável, Porque aqui não é importante a gente ressaltar isso. Não adianta você ter todo o seu tempo para a igreja, porque você não quer ficar na sua casa, você não quer ter contato com a sua família, Então a igreja na verdade é um esconderijo, é um refúgio, Ou você está lá na igreja para louvar a Deus, para dizer, não, eu quero estar na vida em comunidade. E esse bom ambiente que ela oferece, amigos, comunhão com parentes, com pessoas conhecidas, enfim. Em outras palavras, a igreja é uma espécie de ponto de encontro só, de cultivo de social, ou ela é o lugar onde nós louvamos a Deus? Para que a igreja serve então? Será que... Qual seria a função dela nesse aspecto? E a nossa confissão de fé, qual a linguagem que lhe é característica, responde a esse tipo de indagação? Vamos ler com atenção o que ela diz no capítulo 25, parágrafo 3º.
A esta Igreja Católica visível, Cristo deu o ministério, os oráculos e as ordenanças de Deus para congregamento e aperfeiçoamento dos santos nessa vida, até o fim do mundo, e pela sua própria presença e pelo seu Espírito, os torna eficazes para esse fim, segundo a sua promessa. Esse é o ensino da Confissão de Fé de Westminster a respeito das funções da Igreja. A gente deve entender que ao dizer que a Igreja Católica visível, essa que a gente congrega, a confissão diz que ela se refere a como nós existimos no mundo, ou seja, para nós congregarmos e para nós nos aperfeiçoarmos como santos. Ou seja, a gente não deve, portanto, entender que as palavras da confissão são a respeito de qualquer instituição ou qualquer denominação em particular. O problema agora é o de tentar compreender o que a confissão de fé ensina sobre a função da igreja, né? Comparando o seu ensino com o ensino que a gente vê na Bíblia. E aí vamos pensar nas funções da igreja, então. A confissão traz pra gente 3 palavras para explicar a função da igreja: ministério, oráculo e ordenança de Deus. O primeiro deles, que é o ministério. A palavra ministério é de origem latina e o seu significado equivale ao significado da palavra grega diaconia. Então a gente não deve aqui pensar que o termo ministério refere-se apenas a pastores que a igreja tem. Não é isso, ao contrário, se aplica ao serviço que a igreja deve realizar. A igreja, eu e você, cada um de nós como indivíduos que formamos essa igreja. Então, a palavra diaconia, ela se aplica antes de tudo ao serviço material necessário à comunidade, como serviço às mesas, né? A coleta aos pobres de Jerusalém, que a Bíblia cita, por exemplo. Então nós temos aí uma primeira razão para a existência da igreja. Ela existe para o ministério, para o serviço a Deus. Isso quer dizer que a igreja não existe para si mesma. A sua função não é fazer com que o grupo de pessoas se sinta bem. Não é isso. A igreja existe para servir a Deus. É lógico que talvez você se pergunte o que significa então servir a Deus. Qual é o serviço que Deus quer que seja feito? E essa pergunta é válida. E para saber a resposta, nada melhor do que olhar para a pessoa de Jesus Cristo. Ele foi o servo de Deus por excelência, conforme a apresentação feita pelo profeta Isaías, lá em Isaías 53. E como servo de Deus, Jesus explicou o que ele fazia, lá em Mateus 11:5. Os cegos veem, coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Dá para perceber o que é servir a Deus? Então Jesus Cristo serviu as pessoas. Servir a Deus é servir as pessoas também. No serviço a Deus, Jesus Cristo satisfaz as necessidades de homens e de mulheres do seu tempo para a honra e glória do Senhor. Então, no serviço a Deus, Jesus atendeu às carências do mundo. E o mesmo deve acontecer com a igreja. A igreja não é um fim para si mesma, ela existe para servir a Deus, ela existe para servir homens e mulheres no nosso mundo, na nossa realidade. E esse serviço, e aí ele vai abranger as várias necessidades, vai abranger a vocação que a igreja tem, e aí isso é feito em oração, com os irmãos, com os conselhos, enfim, para saber qual é a vocação da igreja, do lugar ali onde você está, das pessoas que ali congregam. Nós falamos do oráculo. Então, a segunda função da igreja, e a palavra oráculo, ela é interpretada normalmente com significado de adivinhação. E aí, assim, qualquer explicação para o futuro ou sobre as coisas que acontecerão é um oráculo. Todavia, porém, entretanto, não é esse o sentido que a confissão de fé emprega para essa palavra. Na confissão de fé, o termo oráculo refere-se à pregação, à proclamação da palavra de Deus. Ou seja, a igreja existe para anunciar a palavra de Deus. Isso é o mesmo que afirmar que Deus quer estabelecer comunicação com as pessoas, mas essa comunicação utiliza como veículo a igreja.
A igreja é a forma de Deus se comunicar. Se o mundo de hoje se queixa da ausência da palavra de Deus, nós devemos entender então que isso não se deve a um silêncio da parte de Deus. Não. A queixa da ausência da palavra de Deus depõe contra a própria igreja. Se a ausência se faz sentir, é sinal de que a igreja não tem cumprido a sua função de proclamar o evangelho, de proclamar a palavra de Deus, de falar de salvação. E a última função, então, que seriam as ordenanças, e por ordenança nós devemos entender os sacramentos. Jesus Cristo determinou certas coisas que a igreja deve realizar, e essas coisas são as ordenanças ou os sacramentos, e a própria confissão de fé, que explica que são sacramentos deixados por Jesus Cristo segundo o Novo Testamento. O primeiro deles, que é o batismo, Mateus 28:19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o segundo é a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, de 13 a 24, nós vamos ler só um pedacinho que diz que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão, dando graças, partiu e disse: esse é meu corpo que é dado em favor de nós. Fazei isso em memória de mim. E todo o texto e toda a ordenança que a gente sabe. O fato é que a gente vê que a igreja existe para exercer o ministério, os oráculos e as ordenanças de Deus. E a gente deve perguntar ainda quais são as finalidades dessas funções. Há muita gente que faz certas coisas de forma mecânica, por costume, por tradição, mas sem saber por quê. Por que nós fazemos isso? E não deve ser assim. A gente tem que saber qual é a finalidade de serviço da igreja. Nós precisamos conhecer o objetivo da pregação da igreja. A gente deve entender por que a igreja batiza, por que a igreja celebra a ceia do Senhor. O texto da confissão ensina que a igreja realiza as suas funções para o congregamento e aperfeiçoamento dos santos nessa vida até o fim do mundo. Nós já lemos. Em outras palavras, quando a igreja cumpre a sua missão, acontecem certos fenômenos, como a reunião e o aperfeiçoamento dos cristãos. E foi essa a experiência da igreja primitiva. Lá em Atos 4:24 vai dizer que os cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Com isso, todos os crentes estavam juntos e tinham tudo em comum. E da comunhão dos que creiam eram o coração e a alma. Não é, portanto, só o mundo que se beneficia quando a igreja cumpre a sua missão. Quando isso acontece, ela própria sai ganhando. Seus membros se reúnem, se aperfeiçoam à medida que atuam fazendo a vontade de Deus. Olha que coisa maravilhosa! E quando a gente pensa nas tarefas que a igreja então tem para cumprir, ocorre com frequência o desânimo. A gente se sente incapaz de realizar tanta coisa. Mas a gente deve pensar que Deus não nos pede o que a gente não pode fazer. E isso é maravilhoso. Nós devemos reconhecer que Deus mesmo nos capacita para as tarefas para as quais Ele nos chamou para desempenhar. E essa é a promessa de inúmeros textos bíblicos. É essa promessa que a gente encontra no final do Evangelho de Mateus, quando Jesus ordena aos seus discípulos que fossem fazer outros discípulos, batizando-os, ensinando-os, né? Foram nessas ocasiões, então, que ele diz que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos. E por fim, sempre que há eleições para os mais diversos cargos públicos, quando nós olhamos para a nossa sociedade, para o nosso país, aparecem os candidatos, né? E os candidatos são geralmente de número superior aos cargos disponíveis, e a maioria não é eleita. Na igreja a gente tem justamente o contrário. Muitas vezes nós temos função e pouca gente para realizar tudo isso. O fato é que a gente precisa pedir a Deus que nos dê capacidade, que nos capacite, porque quem manda na igreja não são as pessoas,
é Deus, a igreja é dele, é por ele e para ele. Nós frequentemente ouvimos falar que o tempo presente é um tempo de decadência em todos os sentidos, e muitas vezes fica a impressão de que a igreja do passado teria sido mais perfeita, melhor que a atual, e muitas vezes nós ouvimos muitas nostalgias, na época do pastor fulano, na época, enfim, que era bom. Será que isso é verdade? Será que a gente encontra, por exemplo, a luta pelo poder na igreja primitiva? Será que houve luta também pelo poder entre os discípulos de Jesus? Será que houve dificuldade, perrengue? Houve. O duro que houve, se você olhar, por exemplo, Marcos 10, vai falar de um trecho interessante da vida de Jesus Cristo, e esse texto narra um episódio em que Tiago e João pedem a Jesus que no seu reino eles tivessem o privilégio de ocupar os lugares mais importantes. Um ficaria à direita e outro à esquerda. Quando soube desse pedido, os outros discípulos ficaram indignados. Como assim, né? O fato é que nessa história fica claro que os discípulos tinham ideias erradas a respeito do reino de Deus, e fica também claro que uns não eram melhores que os outros. Todos queriam um lugar de destaque no reino, mas Deus deixa claro que não vai ser assim. Você pode olhar também Atos 15, vai falar da mesma luta pelo poder que ali aparece. Os judeus, queriam ter controle sobre a igreja, enfim, e os outros chamados então gentios que não queriam se sujeitar às ideias ou aceitar a lei de Moisés, e por aí vai. Nós poderíamos continuar com vários outros exemplos ao longo do tempo. Talvez você lembre de um exemplo aí dentro da sua igreja, né? Se você que nos assiste é de fora. Mas os que nós pensamos aqui, nesses dois, são suficientes para a gente compreender. O poder exerce uma grande atração entre os seres humanos, e até mesmo dentro da igreja existe a luta pelo poder. E essa luta corrompe. Por isso que foi necessário reforma. O que a confissão de fé diz sobre esse assunto? A confissão diz o seguinte: não há outro cabeça da igreja senão o Senhor Jesus Cristo. Em sentido algum pode ser o Papa de Roma a cabeça dela, mas ele é aquele anticristo, aquele homem de pecado e filho da perdição que se exalta da igreja contra Cristo e contra tudo o que se chama Deus. Há duas coisas que a gente vai chamar atenção nesse parágrafo. O primeiro, que é negativo, né? A confissão afirma que o Papa não é a cabeça de Jesus Cristo. Essa foi uma das grandes disputas da reforma do século XVI, e ainda hoje esse é um ponto de maior atrito entre católicos e protestantes. O fato é que nós não aceitamos, em hipótese alguma, que qualquer outra pessoa se coloque como cabeça da igreja, senão Jesus Cristo. E um fato positivo, a confissão afirma que a única cabeça é o Senhor Jesus Cristo, e essa posição é profundamente bíblica, né? Paulo fala isso lá aos Efésios no capítulo 4, ele vai repetir isso aos Colossenses lá no capítulo 1. O fato é que Cristo é o Senhor da igreja, né? Nós temos condições de responder então e de pensar: quem manda na igreja é Jesus Cristo. Só Jesus deve comandar a igreja. Nós temos aí os concílios, as várias organizações de igreja, mas todo concílio, todo organismo, tudo aquilo que nós formamos como administração eclesiástica precisa estar debaixo de Jesus Cristo. Nós devemos nos orientar para Jesus Cristo, é Cristo quem deve dirigir os nossos passos. Se os católicos têm o Papa como cabeça, eles dizem que o Papa é a cabeça visível, ao passo que Jesus Cristo é a cabeça invisível. O fato é que a história tem demonstrado um grande perigo nessa posição. E a gente, como protestante, além de condenar o papado nesse sentido, nós precisamos dar um passo a mais, né? Não é só tacar pedra. Nós temos de olhar e examinar a nossa conduta, nós dentro das nossas igrejas. Será que nós não temos colocado líderes no lugar de Cristo, endeusado pessoas, posições, enfim? Será que nós não temos
também corrompido de alguma forma. A verdade é que a tentação do poder é muito grande. Sempre nós somos tentados a colocar cabeças na igreja que não há Cristo, né? Sejam pastores, sejam líderes, às vezes grupos familiares, gente que acha que é dono da igreja porque tem poder financeiro ou porque tem influência. Contra tudo isso, a gente deve afirmar biblicamente que só há um cabeça, Jesus Cristo. E por outro lado, a gente deve reconhecer que a igreja visível é uma instituição terrena, ela é humana, ela precisa ter dirigentes, ela precisa ter uma estrutura. Nós não estamos aqui combatendo isso, não é isso, né? Ela não pode deixar de ter uma autoridade, enfim. O que a gente tem que entender é que todo e qualquer governo precisa se submeter à pessoa de Jesus Cristo. Nós, por exemplo, no sistema presbiteriano, sistema representativo, onde as pessoas escolhem os presbíteros e esses presbíteros então assumem a gestão da igreja, né, chamam os pastores e ali pastores e presbíteros formam os conselhos da igreja e determinam os rumos. Também não deve achar que são soberanamente os poderosos, precisam ouvir as pessoas, mas acima de tudo precisam ouvir a Deus, se submeter à vontade de Deus, estar consciente de que estão ali porque Deus assim determinou. E para a gente concluir, no mundo em que nós vivemos existe uma grande luta pelo poder, inevitável. A mesma luta ocorre dentro da igreja muitas vezes. E como liderança nós precisamos evitar essas tentações de poder. Nós podemos fazer isso sempre tendo comunhão com Jesus Cristo, em oração, em contrição, através da leitura bíblica. Nós só podemos estar e viver a igreja visível estando realmente junto da igreja invisível. Nós somos indivíduos que agora fazemos parte de uma comunidade e nós precisamos entender que essa comunidade ela tem problemas, ela precisa de reformas, é bem verdade, mas que seria difícil, muito ruim uma vida sem igreja, seria, seja ela virtual ou física. Nós precisamos uns dos outros e para que a gente possa cumprir a nossa função, o ministério, os oráculos e as ordenanças de Deus, nós precisamos uns dos outros e não nos esqueçamos que o cabeça é Jesus Cristo. Até a próxima aula, que Deus abençoe você e até lá!